Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem muito especial para o seu coração. Como você já sabe, neste mês estamos fazendo meditações com base na doutrina bíblica do santuário. Hoje o tema é um Deus de detalhes e o nosso texto é Hebreus 9, versos de 1 a 7. Mas eu vou ler apenas os versos a partir do verso 2 até o verso 5, que diz assim: Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, que se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório, e dessas coisas todavia não falaremos agora pormenorizadamente. Pensa num texto bíblico extraordinário que é esse daqui. Nós, no estudo de ontem, na mensagem de ontem, falamos que o pecado separou o homem de Deus. E Deus pediu a Moisés que construísse um santuário para que Deus pudesse continuar habitando no meio do povo. E aí analisamos então esse detalhe da construção do santuário e que Deus deseja continuar falando conosco. Hoje nós estamos já analisando os detalhes do santuário. Na verdade, Deus queria ensinar ao povo de Israel e consequentemente a toda a humanidade o plano da salvação. E Deus então estabelece o santuário como uma estratégia e uma forma didática para ensinar ao seu povo e a todo mundo esse princípio maravilhoso da graça, do perdão, da reconciliação e da salvação. Por isso é construído, portanto, o santuário. O santuário é feito cheio de detalhes, porque cada detalhe do santuário tinha uma relação muito profunda com os significados do plano que Deus tinha e tem da salvação para nós. Analisemos. No pátio do santuário tinha dois objetos: um altar de sacrifício para o sacrifício de animais, tinha também uma pia de bronze cheia de água, um tipo de uma bacia. Aí, entrando no santuário, nós encontramos o lugar santo. E no lugar santo tinha três objetos. De um lado, a mesa com 12 pães da proposição, pães asmos, portanto sem fermento. Do outro lado estava o castiçal com 7 lâmpadas. Essas lâmpadas ficavam acesas dioturnamente. Do outro lado estava um altar de incenso, que ficava já na divisa do santo com o Santíssimo. Aí, entrando no Santíssimo, tinha que passar por um véu. Havia uma cortina grande, um véu. E esse véu, essa cortina, então, separava o santo do Santíssimo. E, entrando no Santíssimo, encontrava-se ali uma arca, a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto. Essa arca era bastante curiosa, porque ela era feita de madeira de acácia, portanto, e também revestida de ouro. E a tampa dessa arca chamava-se propiciatório, e em cima do propiciatório tinha 2 anjos que foram esculpidos e preparados com ouro puro, e 2 querubins. Esses anjos querubins ficavam nessa disposição aqui, um de frente para o outro, em cima dessa tampa chamada propiciatório. Dentro da arca tinha 3 objetos. Tinha a vara de Arão que floresceu, as tábuas dos 10 mandamentos e também o maná. Isso estava dentro da arca, no lugar santíssimo. Agora, é muito interessante porque lá no pátio, onde tinha o altar de sacrifício e a pia com água, ali estava o sacerdote e o pecador arrependido. No lugar santo só entrava o sacerdote e ele fazia um ritual ali 2 vezes por dia. E no lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano. Esse dia era também conhecido como o dia da expiação para o povo de Israel, e Yom Kippur, o dia da expiação, o dia sagrado. Ali entrava o sumo sacerdote, repito, uma vez ao ano. Assim era toda a estrutura do santuário. Agora, para que era o santuário exatamente? O santuário era um local onde as pessoas pecadoras, obviamente, arrependidas, levavam um animal e ali no pátio esse pecador arrependido colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados para Deus
e então pedia perdão para Deus, e Deus transferia a culpa desse pecador arrependido para o animalzinho, e esse pecador arrependido pegava um cutelo, um facão, e sacrificava o animal, e significava o seguinte: o pecado do ser humano tinha sido perdoado por Deus e a culpa dele era transferida para o animal, e o animal morria no lugar dele, porque o salário do pecado é a morte, como está em Romanos 6:23. Assim era feito lá no pátio. O sacerdote pegava o sangue desse animal e então colocava numa vasilha e entrava no lugar santo. Ali no lugar santo ele pegava o seu polegar direito, molhava no sangue e ele fazia impressões digitais ali no altar, tanto no altar de sacrifício lá fora, quanto no lugar santo, quando ele derramava o sangue, a base ali, perto ali das cortinas do santuário, fazendo, portanto, ali um ritual, transferindo o sangue do animal para o lugar santo. Era como se o sacerdote estivesse transferindo o pecado que saiu do homem, que foi para o animal, e agora, através do sangue do animal, para o lugar santo. Assim era feito 2 vezes por dia, o ritual da manhã e o ritual da tarde. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, que era o dia da expiação, e ele então pegava 2 animais, 2 bodes, e lançava sortes. Um bode representava Cristo e o outro representava Satanás. O que representava Satanás ficava vivo e era abandonado no deserto, e lá ficava abandonado. E aquele outro que representava Cristo era sacrificado e o sangue dele era colocado numa vasilha, e o sumo sacerdote levava para o Santíssimo aquele sangue e fazia então o ritual perante Deus, que se manifestava ali. E aquele sangue era oferecido a Deus como símbolo do sangue de Cristo, que um dia seria derramado na cruz do Calvário. Aí Deus se manifestava ali de maneira muito sobrenatural, de uma maneira muito extraordinária, e Deus então perdoava os pecados do povo. Enquanto esse ritual do lugar santíssimo era feito, o povo de Israel ficava acampado em volta do santuário, nas suas barracas, em contrição, em oração, em arrependimento, clamando a Deus. Porque quando o sumo sacerdote saía dali, ele saía com uma notícia, se Deus havia perdoado ou não os pecados do povo. E quando o sumo sacerdote saía do Santíssimo e dizia para o povo: atenção, meu povo, Deus se manifestou e perdoou os nossos pecados, estamos perdoados. Aí o povo ficava feliz e fazia uma festa, uma comemoração, porque haviam sido perdoados. E aí o santuário era totalmente purificado, eles limpavam, eles purificavam, trocavam as cortinas ali, preparavam tudo para que no ano seguinte acontecesse tudo de novo, e assim todos os anos se repetia esse ritual, lá do pátio, do santo e também do Santíssimo. Veja que tudo isso é muito curioso, por isso que o tema de hoje é um Deus de detalhes. Você está vendo quantos detalhes no ritual do santuário? Pois é, isso tudo aconteceu durante muito tempo e só parou de acontecer quando Cristo morreu na cruz. No vídeo de amanhã e nos próximos vídeos, nós vamos entrar nos detalhes. Nós vamos saber o significado do altar de sacrifício, da pia com água, dos pães da proposição, do castiçal com 7 lâmpadas, do altar de incenso, depois da Arca da Aliança, depois do propiciatório. Vamos saber o significado das tábuas da lei, do maná, da vara de Arão, a manifestação de Deus. Tudo isso nós vamos saber a partir de amanhã nos próximos vídeos. Por isso fique atento, acompanhe a gente, divulgue, fale para os seus amigos, porque nós vamos avançar profundamente nesses assuntos. Agora, hoje, é importante que você saiba que tudo isso que eu acabei de explicar era Deus dando ao povo um ensinamento sobre o que aconteceria em breve na cruz. Era como se fosse a cruz antes da cruz. Era a cruz no deserto, porque todo o ritual do santuário apontava para Cristo. Veja, o sacrifício era o sacrifício de Cristo, apontava para o sacrifício de Cristo. O cordeiro apontava para Cristo. O sacerdote apontava para Cristo. O sumo sacerdote apontava para Cristo. O sangue derramado simbolizava o sangue de Cristo. Você percebe? Tudo que havia no santuário apontava para Cristo. Fique tranquilo que nós vamos entrar em detalhes nos próximos vídeos. Mas tudo que havia naquele santuário apontava para Cristo. Portanto, quando Cristo veio e morreu na cruz, veja o que aconteceu. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 27 de Mateus, e vamos ler aqui alguns versos interessantes. Especialmente, vamos para Mateus capítulo 27, os versos 50 e 51 dizem assim, atenção. E Jesus, clamando outra vez,
com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Você percebeu que quando Cristo morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando que o ritual do santuário estava terminando ali, que os cordeirinhos não seriam mais mortos nesse tipo de ritual, não seriam mais sacrificados. Quando Cristo morreu na cruz, ele então põe um ponto final no ritual do santuário, um ponto final no sacrifício de cordeiros, um ponto final em tudo aquilo que havia durante todo o Velho Testamento. E agora a salvação era exclusivamente em Cristo Jesus. Finalizando o tema de hoje para a gente entender direitinho. Antes de Cristo, as pessoas eram salvas pela graça, mediante a fé. Na fé, pela fé, no Cristo que viria, ok? Hoje, depois de Cristo, nós somos salvos pela graça da mesma maneira, pela fé da mesma maneira, só que no Cristo que já veio. Não sei se